delegar é uma parte importante para quem quer crescer. Todo início é um processo difícil. Quando a gente tem um propósito que é maior que o dinheiro, aí a gente está perpetuando ali o nosso nome. Principalmente para os jovens que querem começar no e-commerce e não tem esse apoio, sabe, do início. Sejam todos bem-vindos ao podcast da Master. Esse podcast que é o podcast exclusivo da mentoria Master 10X. E aqui nós vamos falar sobre negócios, mentalidade, alta performance. E hoje eu vou trazer aqui para vocês uma empresária incrível. Ela tem 19 anos, é fundadora da marca Capani, mora em Botucatu e ela tem uma história incrível com empreendedorismo desde os 14 anos. E eu estou trazendo aqui a Yasmin Lopes. Yasmin, seja muito bem-vinda ao podcast da Master. É um prazer te receber aqui. Muito obrigada. E para ti já começar, Yasmin, e entender um pouquinho da sua história, eu queria que você falasse um pouco da sua história, do seu envolvimento aí com o empreendedorismo, como que é o empreendedorismo na sua vida e conta pra gente um pouquinho aí de você. Bom, primeiramente, eu sou filha de Deus. Eu sou a Yasmin, né, como ele já falou. E eu comecei a minha história desde novinha. Então, desde pequenininha, a minha mãe ela sempre me incentivava em tudo que eu iria fazer, seja em supermercado, em todas as partes, né, da minha trajetória. Então, quando eu era mais nova, eu já vendi gibis para os nossos vizinhos, já vendi roupa usada também. Já a parte de doação também, né? Isso ajuda muito em questão do incentivo de comunicação. Então, desde novinha, eu sempre fui bem comunicativa em questão disso. A parte da Capani, né? Ela começou com um sonho lá com 14 anos, que era a pandemia. Então, literalmente, eu só estava estudando e eu sou muito agitada, comunicativa. Então, eu queria fazer alguma coisa fora para organizar realmente, né, a minha saúde mental em meio a turbilhão, né? Então, por conta disso que veio a ideia da criação da Use Capani, que é uma marca de lingerie e de pijamas também, que é um sonho que está se construindo, né? E que basicamente vai ser para sempre assim, né? Levar autoestima para as mulheres e tudo mais. Que legal, Yasmin. E hoje, né, você, falando da Capani, né, você começou a Capani ali no meio de uma pandemia, né? Sim. Como que foi ter essa ideia ali de começar algo? O que mais te incentivou a começar algo no momento que estava todo mundo ali dentro de casa, sem saber para onde ir? Você com 14 anos já teve essa clareza, né, de ocupar o seu tempo ali. Como que foi o surgimento dessa ideia? Basicamente, foi justamente por conta da pandemia. Eu vi que estava um monte de loja fechando e eu vi realmente uma oportunidade. Enquanto muitas lojas estavam fechando, eu estava abrindo meu próprio negócio. Então, foi realmente apenas loja virtual. E hoje em dia ainda continua. Futuramente, quem sabe, uma loja física, né? Mas foi realmente uma oportunidade de expansão que eu vi naquele momento para ter um crescimento no online, né? Não, eu imagino, né, que para você ter, né, essa ideia, né, eu fico pensando, né, eu com 14 anos, o que eu estava fazendo? Eu não estava criando uma empresa, né? Então, aí a gente já vê a diferença, né, do como você pensa, né, dessa mentalidade de fato empreendedora mesmo, né? E ali, você tem alguma referência de empreendedorismo? Como que isso surgiu na sua vida? Porque com 14 anos, provavelmente você tem alguma referência aí de falar, cara, vou empreender. Como que é isso para você, essa referência? Então, referência é que a minha família, né, na verdade, todos, a maioria, são empresários. Mas de referência, realmente, acho que não tenho. Acho que foi realmente mais um incentivo, né, da parte da minha mãe, que sempre me incentivou a ser realmente eu, querer fazer as coisas que eu sempre quis. Então, basicamente, foi esse incentivo, né, esse puxãozinho. Legal. E por que você escolheu o mercado de moda de lingerie? Então, a parte do nicho não tem muito algo específico. Eu fui realmente pelo o que tem menos na minha cidade. Eu sou do interior, então eu vi lá no início, né, que tinha bastante loja de roupa, vi que tinha bastante loja de sapato,
em gerais, assim, né? Então, o nicho, no início, eu não estava me preocupando muito, mas depois veio, né, a parte da autoestima, que eu sou muito vaidosa também. Eu gosto muito, né, de me vestir bem, da autoestima. Então, eu comecei lá em 2021 justamente para levar a autoestima para as mulheres da minha cidade. Então, eu via que a parte de lingerie, de pijama na minha cidade era uma coisa muito popular, vamos dizer assim. Então, eu trouxe peças mais sofisticadas, trouxe peças de tule, de renda, que é uma coisa que eu não via muito na minha cidade. Então, eu trouxe justamente por conta disso, que depois, né, se expandiu e hoje eu vendo para o Brasil todo. Nossa, que legal, Yasmin. É muito legal você trazer essa visão, né? A gente tem aí milhares de pessoas que vão nos assistir, estão nos assistindo. E essa ideia de que você trouxe ali, primeiro, não identifiquei um nicho, mas aí você começou a fazer uma avaliação do que tinha menos, do que tinha mais ali na cidade, aonde você conseguiria colocar ali o seu produto, né? E isso na questão empreendedora, né, quando a gente vai olhar isso, de fato enxergar onde tem uma brecha de mercado, onde tem uma dor ali que eu possa resolver e resolver de fato a dor. E aí eu entendo, né, Yasmin, que você trouxe uma coisa que chama muita atenção até nas nossas conversas, né? Você sempre está muito preocupada com a autoestima feminina, né? Como que você encara isso? Porque o que você faz também é uma missão, é um propósito muito, muito grande, né? Que é elevar a autoestima feminina. Sim. Basicamente, essa parte da autoestima, ela surgiu, né, em décadas atrás. E a Capani, antes, lá em 2021, ela era apenas revendedora. Então, eu apenas revendia peças. E agora a gente é fabricação própria. Por quê? Justamente por conta dessa parte de autoestima. Então eu vi que as mulheres elas tinham necessidades de aumentar a autoestima e as peças que o mercado já estava tendo não estava atendendo todas as mulheres. Então eu comecei essa parte de fabricação própria, justamente para estar levando para todos os tipos de mulheres. Então eu trouxe peças mais sofisticadas, trouxe peças que realmente você olha assim, são peças diferenciadas que você só encontra na Capani, justamente por conta dessa parte da autoestima. Que legal. E me fala uma coisa, nessa jornada, né, que você tem, qual é o maior desafio que você encontrou nessa jornada, né? Ali mesmo no início, né, e depois que você colocou a sua marca ali para vender, qual foi o maior desafio que você encontrou nesse tempo? Então, o maior desafio que eu tive nessa jornada, eu acho que foi justamente a parte de delegação. Como desde o início eu sempre fiz tudo sozinha, desde a parte de criação, a escolha do nome, a escolha dos produtos, eu sempre fiz tudo sozinha. Então, essa parte de delegar é uma dificuldade que eu tenho até hoje, inclusive, que eu estou treinando ainda, né? Estou tentando aprender, justamente por conta disso. Então, acho que esse é o ponto mais forte, assim. Bom, Yasmin, essa parte, né, de delegar, de fato, é uma parte que muitos empreendedores têm dificuldade. Sim. Principalmente quando a gente monta a marca, né? Então, eu imagino a paixão que você tem pela marca, o cuidado que você tem pela marca. E a gente sempre fica com aquela ideia, será que a pessoa vai fazer igual eu faço? Será Exatamente. Que a pessoa vai ter o mesmo cuidado que eu faço? E eu entendo que é um exercício que a gente vai construindo aí ao longo do tempo, né? De melhoria de fato, porque o delegar é uma parte importante para quem quer crescer, até para o empresário que está assistindo, o empresário que está começando, que tem essa dificuldade, né? Ele tem que trabalhar essa parte de eu vou soltando aos poucos, porque através disso, né, a minha empresa ela pode crescer e vai crescer. E é muito legal você trazer isso aqui, porque isso está muito linkado com o que você tem de propósito. Né? Seu propósito é elevar a autoestima das mulheres através ali da moda feminina, da moda íntima. E isso, né, quando a gente vai para esse caminho, tem essa paixão mesmo de querer que tudo seja muito bem feito. Né? E hoje, né, você acabou mencionando que você era revendedora e hoje você já está fabricando. Dentro desse processo, né, o que te fez fazer essa mudança, essa transição de revender para, então, fabricar? E quais as dificuldades que você tem nesse processo de fabricação?
Bom, a parte de fabricação própria justamente veio por conta de insumos. Então, eu via que eu queria algo totalmente diferenciado. Então, eu não achava isso nas empresas que eu revendia. Então, eu queria algo exclusivo da minha marca e realmente para fazer a minha marca crescer. Então, eu queria elevar a minha marca e colocar realmente a Capane nas peças para levar essa autoestima para as mulheres. Que legal, ou seja, é uma marca que ela já nasce com um propósito, né? E aqui a gente fala muito sobre propósito, né? Dentro do nosso programa de mentoria, a gente fala muito sobre qual é o seu propósito empresarial, porque não adianta nada o propósito final ser o dinheiro, né? Sim. E a gente entende, né, que quando a gente tem um propósito que é maior que o dinheiro, aí a gente está perpetuando ali o nosso nome, né? E é muito legal ver você trazendo isso, né, com a sua idade, né? Imagina que tem um monte de gente que na sua idade está mais preocupada em festas, baladas, e às vezes nem está tão preocupado ali em causar um impacto, e a gente já vê isso em você, né? Causar esse impacto no mundo. Muito legal. E como que é a Yasmin, né? Fora ali do empreendedorismo, né? Até pegando esse gancho, né? Como que hoje é a sua relação, né? Com a sua família, se você namora, como que você consegue conciliar o empreendedorismo com a sua vida ali pessoal? Bom, a Yasmin, fora da Capane, né? Ela é, primeiramente, que nem eu falei no início, filha de Deus. Além disso, eu namoro já faz 4 anos, então eu comecei a namorar com 15 anos, logo no início da Capane. Então, ele também foi um grande incentivador da marca, porque todo o início é um processo difícil, né? Então, principalmente eu que estava basicamente sozinha, né? Então, ele também me incentivou muito nessa parte, a não desistir e tudo mais. E, além disso, eu gosto muito de ir para as festinhas com a minha família, gosto também de curtir com os meus amigos. Além disso, eu sou muito vaidosa, então eu realmente gosto de elevar minha autoestima para realmente, né, que é o que eu faço, né? Então, eu adoro essa parte de maquiagem, de looks e tudo mais. Que legal, Yasmin. Yasmin, hoje, né, sua empresa ela gira toda num e-commerce, né? E aí, Yasmin, hoje você tem se tornado uma referência no e-commerce. Uma coisa que a gente conversa bastante é de que as pessoas hoje já começam a te perguntar, né, a respeito de como é ter um e-commerce, quais os desafios do e-commerce. E nisso, Yasmin, você enxerga aí uma segunda oportunidade de incentivar pessoas através do e-commerce. Como que você encara esse trabalho que você tem levado aí para essas pessoas que já começam a te procurar por conta desse destaque que você já tem no e-commerce? Então, essa parte, né, realmente, a minha loja ela é apenas no e-commerce, então, desde o início, eu só comecei com e-commerce, né, que nem eu falei, que futuramente eu quero ter uma loja física, porém, eu quero ser, né, uma referência como mentora nessa parte de e-commerce, justamente para ser a mentora que eu não tive aos 14 anos, que foi justamente todo o processo que eu fiz. Então, desde a criação do Instagram, da marca em si, em busca de fornecedor, porque antes eu era revendedora, né? Então, eu realmente quero levar isso tanto para os jovens, tanto para os adultos, mas principalmente para os jovens que querem começar no e-commerce e não tem esse apoio, sabe, do início, então não sabe como eles fazem, que querem ter uma independência, né? Uma independência fora dos pais, né? Sim. E quando você pensa nesse mundo digital, né? Como que você divide o seu tempo entre cuidar ali do seu e-commerce e produzir conteúdo? Como que hoje você faz essa divisão de tempo? Então, a parte de divisão de tempo, eu uso realmente uma agenda. Então, no próprio celular mesmo, que eu vou designando entre as tarefas, vou designando também entre os afazeres que eu tenho na minha casa, com a minha família, com o meu namorado e também a parte da empresa. Então, eu sempre deixo determinado em tópicos justamente para eu não me perder. Então, às vezes, eu tenho que fazer alguma mudança no site, tenho que fazer criativos, tenho que produzir vídeos. Então, eu sempre vou organizando por meio de uma agenda. Que legal. Para quem está nos assistindo, a Yasmin,
ela é um dos nossos cases referência aqui, não só pela idade, não só porque ela tem toda essa experiência com o empreendedorismo, mas ela é uma das nossas mentoradas. E Yasmin, eu queria que você trouxesse aqui para a gente, né? Como que foi essa decisão de entrar na mentoria da Master, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência. Então, o processo de entrar na mentoria da Master foi realmente lá em 2023, que eu fui num evento chamado Nitro 10X. Nesse evento é extraordinário, a minha conexão com Deus foi excelente também. Então, justamente por conta disso, eu queria realmente ter a visão do Piero, que é o dono dessa mentoria, e é perfeita assim em questão disso, porque eles realmente me ajudaram muito a todos os aspectos, né? Principalmente na parte de delegação. Então, às vezes, eu ficava um pouco perdida, não sabia o que fazer. E essa parte da mentoria me ajudou muito. Então, foi lá em 2023, realmente, que eu decidi entrar. Que legal. Yasmin, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, né? Eu sei um pouco já dessa história, né? E da forma que você entrou ali na mentoria, que você ali deu um passo, né? De fé ali na mentoria. E eu sempre me emociono muito quando você fala a forma que você entrou no nosso programa de mentoria. E eu queria que você trouxesse um pouquinho para as pessoas entenderem que assim, a Yasmin não tinha lá dinheiro sobrando para entrar na mentoria, não. Né? Ela teve que tomar uma decisão se ela ia investir numa mentoria ou se ela ia comprar um carro. E isso é uma coisa que mostra já a sua maturidade, né? E como que foi tomar essa decisão? Então, a parte da entrada da mentoria foi justamente minha mãe que teve esse chamado para me levar nesse evento. Então, ela chegou até mim e falou assim, olha, você está completando 18 anos. E eu falei, né, que quando eu fizesse 18 anos, eu já estava juntando um dinheiro para ter o meu primeiro carro. Então, ela falou, olha, mas eu tenho esse chamado muito forte para estar te levando nesse evento. Você troca, né, o seu carrinho por esse chamado que eu tive. E eu aceitei, né, sem sombra de dúvidas, porque eu sabia, né, que a minha mãe, como ela sempre me incentivou, sempre me levou em cursos, então eu sabia que aquele curso ia me ajudar a comprar 10 carros, entendeu? Então, basicamente, foi essa troca, né? E, se Deus quiser, daqui a pouquinho já tenho o meu carrinho. Amém. E eu já tenho uma moto, então a moto já consigo andar, já faço as entregas lá na minha cidade. Que legal, Yasmin. E legal que você trouxe, né, essa questão da sua mãe, né? Porque eu vejo que sua mãe está sempre com você, né? Ela tem te apoiado bastante, né? E como que é um pouco dessa relação, né? De fato, porque eu imagino, né, que ter esse apoio, né, é muito importante, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho também dessa relação aí com a sua mãe, de como ela te apoia no dia a dia. Então, a relação com a minha mãe é basicamente absurda, assim, de bom. Eu adoro essa conexão que a gente tem, e não só a parte de conexão, mas a gente é muito conectado, então a gente sempre vai para os eventos juntas. Ela também, ela é consultora financeira, então ela me ajuda muito na parte financeira do meu negócio. Ela basicamente faz a parte financeira, né, estruturação de caixa, até quando eu vou comprar, né, porque como agora eu estou com a parte de fabricação, então eu tenho que comprar todos os aviamentos, tenho que comprar todos os insumos, né? Então ela que me ajuda a fazer essa redução de custo também. Então está sendo assim excelente para mim ter uma consultora financeira na minha vida e na minha casa. Que legal, Yasmin. Eu fico muito feliz de escutar isso, né? Eu sou mentor da Yasmin também no programa da mentoria, né? E eu tenho acompanhado, né, a Yasmin, a evolução da Yasmin. E a gente hoje, né, olhando para o nosso contexto de mundo, né, Yasmin, a gente vê que alguns jovens eles querem empreender, mas muitas vezes não têm esse apoio, né, emocional da família, que é o caso que você tem, um apoio emocional muito forte aí da sua família, da sua mãe. E não tem, né, uma pessoa que está ali lado a lado, né, e é muito importante isso, né. E quando a gente pensa, né, no empreendedorismo, e eu queria escutar um pouquinho a sua visão, né, do quanto isso é importante, né, ter um apoio não só familiar, mas ter um apoio ali da sua rede de amigos, ter um programa de mentoria que te acompanha, né, o quanto que você considera que isso é importante pro dia a dia ali da sua empresa, né?
Para a minha visão, isso é 100% importante. Sem um incentivo desde cedo, nenhuma pessoa consegue. Claro que ela consegue, né? Mas se esforçando muito mais do que se ela tivesse uma rede de apoio. Com mentores, é literalmente excepcional você ter essa rede, porque ele te ajuda em tudo. Então, a parte de criação, as dúvidas que a gente tem, que todo empreendedor, né, a gente sempre tem milhares de dúvidas. Hoje a gente tem o chat, mas nada supera um mentor presencial ou online, né? Nada é humano, né? Sim, é. E é muito importante isso, né? Porque para quem está nos assistindo, né? Todo mundo que tem um negócio, em algum momento vai ter algo que você não vai saber, vai ter algo que você vai precisar de alguém do lado a lado, ou você vai precisar de alguém para pelo menos estar ali ombro a ombro com você. Né? E acho que esse é o papel da rede de apoio, esse é o papel de um programa de mentoria, né? É ser de fato essa rede de apoio. E aí hoje, Yasmin, olhando, né, para os seus próximos 10 anos, né? Então a gente está aí, nós olhamos aí para os últimos 5, né, que você tem aí a Capani, para os próximos 10 anos, o que você tem projetado, o que você tem sonhado? Para os próximos 10 anos, eu realmente quero levar esse empreendedorismo para os jovens. Então, o meu Instagram está sendo totalmente direcionado para isso, justamente para incentivar os jovens que não têm esse apoio, que nem a gente falou, dos pais, dos amigos. Então, eu quero ser a maior apoiadora desses jovens. Então, para os próximos 10 anos, eu realmente quero estar situada como uma mentora de empreendedorismo, de e-commerce, né? Além disso, a minha marca, hoje, a Capani, ela já é uma marca conhecida, né, no Brasil. E se Deus quiser, nos próximos 10 anos, ela também vai ser reconhecida fora do Brasil também, levando essa autoestima, levando a marca Capani, né, o diferencial da Capani. Legal, legal, Yasmin. E você tem algo que ainda te traz medo, né? Quando você olha ali para sua trajetória, para o que você está pensando no futuro, tem algo que você fala assim, não, isso daqui dá um pouco de medo, mas eu vou mesmo assim. Medo a gente sempre tem um pouquinho, né? Eu, principalmente, sou um pouco medrosa nessas partes, mas eu nunca deixo o medo me abalar. Então, Legal. mesmo com medo, eu vou para frente sem respargo nenhum. Então, eu realmente boto minha mão e faço acontecer. Isso é muito importante se falar, porque tem muito empreendedor que muitas vezes está assistindo a gente aqui, que é paralisado pelo medo, né? Que se Sim. deixa paralisar pelo medo. Então aqui a gente tem um exemplo claro, né, de uma pessoa que com 14 anos, ela viu uma oportunidade de negócio e tudo poderia dizer que não e ela foi lá e fez. E eu entendo, né, que o mundo é realmente de quem está ali fazendo, né, todos os Sim. dias, quem faz acontecer todos os dias, né? É algo que a gente trata muito sobre mentalidade. E hoje, Yasmin, o que você faz para manter sempre esse nível de mentalidade, né? Você tem um momento ali de devocional no dia, como que você faz para fortalecer isso? Todo dia, né, eu faço um devocional logo pela manhã. Então, eu tenho uma conexão muito forte com Deus, justamente para Ele tirar, né, esses medos da gente, trazer uma vida mais espiritual, trazer um relaxamento, né, vamos dizer assim, para o nosso espírito realmente. Então, isso é primordial na minha vida. Eu não deixo um dia faltar. Que legal. E olhando, né, para esse momento, né, que você tem ali de devocional, enfim, o quanto você acredita que isso potencializa o seu dia, né, ou a sua semana, né? Quanto que você fala assim, cara, é porque eu faço devocional que hoje eu estou potencializando o meu negócio, ou é porque eu tenho esse momento de autocuidado mental que eu estou potencializando o meu negócio? Eu acho que isso é literalmente 100% verídico. Então, em todas as partes, eu acho que o devocional ele é primordial para o seu dia ocorrer bem. Então, eu não funciono sem um devocional, por exemplo. Então, o meu dia ele não consegue ser produtivo. Então, com o devocional logo pela manhã, eu consigo ser muito mais produtiva para fazer os afazeres que eu tenho, né? Tanto da empresa quanto da minha vida pessoal. Que legal. E me fala uma coisa, quando você começou ali, né, a empreender, né, e
como que você entende, né? Como que os seus amigos próximos ali viam isso, né? E como que eles te veem hoje, né? Então, porque uma coisa é quando você está começando, né? E a outra coisa é agora, né? Que você já tem uma marca consolidada, que você tem aí uma rede de network, que você já tem aí uma mentalidade muito mais empreendedora. Qual foi a diferença de antes para agora? Então, lá no início, para ser bem sincera, eu não contei para ninguém. Então, só pessoas da minha família realmente sabiam que eu estava com essa loja. Mas os meus amigos, eles não faziam a mínima ideia que eu tinha loja. Então, eu tinha várias amigas que compravam da loja e não sabiam que a loja era minha. Então, depois de algum tempo que eu realmente fui contar, né? Porque eu tinha bastante essa questão do medo. Então, antes, eu deixei, né, o medo abater um pouquinho em mim, assim, mas é uma coisa que eu não faria hoje. Então, se eu criasse uma marca hoje, ou lá no início mesmo, eu voltaria a isso e contaria realmente para todo mundo, porque eu acho que me ajudaria a vender muito mais. Então, essa é uma parte que eu acho que mudou bastante na minha carreira e na Capane, né? E hoje, os meus amigos, as pessoas que me acompanham nas redes sociais, elas realmente me veem como referência. Então, elas me veem como referência no e-commerce, me veem referência como autoestima também, levando a autoestima para as mulheres e tudo mais. Que legal, Yasmin. E quando a gente começa a empreender, né, essa parte de, às vezes, a gente tem medo, não quer contar para as pessoas, e aí, às vezes, a gente não sabe se vai ser bem aceito, né? E isso é super comum acontecer. Mas é como você disse, né? É ir e fazer com medo mesmo. E me fala uma coisa, Yasmin. Como seria, né, se você se vê fazendo outra coisa que não seja empreendendo? Então, como eu comecei a empreender muito nova, eu não fazia a mínima ideia nem de qual faculdade eu queria, para você ter uma noção. Então, eu pensava, né? Eu sempre gostei muito da parte de matemática da escola, então eu sempre pensei que eu ia fazer alguma parte relacionada a isso. Mas, fora o empreendedorismo, eu me vejo tendo outros negócios, como mentora, que nem eu citei mais anteriormente, mas eu não me vejo saindo desse nicho do empreendedorismo e indo para um CLT. E se você tivesse, né, a chance, né, de voltar alguns aninhos atrás, qual o maior recado, qual o maior incentivo que você daria para Yasmin de alguns anos atrás? Calma. O recado, né, que eu daria para Yasmin de alguns anos atrás era realmente não deixar o medo me combater, porque eu deixei de fazer muitas coisas que eu poderia ter feito por conta do medo. Além disso, eu teria procurado também alguns mentores anteriormente para fazer a empresa crescer mais do jeito correto. Não realmente indo, né, à mão, assim, em busca para crescer, né, realmente. Que legal, Yasmin. E hoje, Yasmin, qual o recado que você deixa, né, para os empreendedores, né, que estão começando ou aqueles que estão pensando em desistir? Qual o maior recado que você deixa? O maior recado que eu deixo para essas pessoas que estão começando é apenas comecem. Sem um começo, você não vai conseguir ter o seu próprio negócio, mudar a vida, né, que você tanto deseja. E para aqueles que querem desistir, não desista nunca. Sempre tenha, né, na cabeça Deus em primeiro lugar e logo em seguida coloque suas mãos, né? Coloquem suas mãos à frente do seu negócio, coloque Deus à frente da sua empresa e não desista, porque esse é o futuro do Brasil, é o futuro de todo mundo, né? Que legal, Yasmin. É legal ver você falando isso, sabe? Porque quando você fala de empreender, realmente você vê que o seu olho está brilhando ali naquilo, né? E quando a gente coloca o coração, né, nas coisas ali que a gente quer fazer, de fato, existe sim um crescimento exponencial. Sim. Né? E isso é muito importante. E qual que é o seu maior sonho, Yasmin? Quando você olha, né, para tudo que você já construiu, qual o seu maior sonho?
Bom, o meu maior sonho é realmente levar a parte empreendedora para os jovens também, né? Como a Yasmin lá de 14 anos fez, que abriu uma empresa sozinha e tudo mais, é realmente dar a mão para esses jovens que querem empreender, querem ter um negócio fora, né? Mesmo sendo com 14 anos, que foi o meu caso. Então, é realmente esse o meu maior sonho daqui para frente. Que legal. E você pensa em escrever um livro? Penso também, penso em escrever um livro com a minha trajetória, contando um pouco, né, da Yasmin desde pequenininha até a Capani, né? Que legal, Yasmin. Eu tenho certeza que não vai parar na Capani, né? Eu já te vejo como uma multiempresária e isso é muito importante porque a gente vê que quanto mais as pessoas que têm um chamado, têm um propósito, elas colocam ali o coração no propósito dela, mais elas avançam. Isso é muito nítido na sua vida. E eu queria te parabenizar por isso. Muito obrigada. Parabenizar sua mãe, que está aqui nos bastidores com a gente, né? Por essa pessoa incrível que você tem se tornado. E para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para os empreendedores, para jovens, né? Eu queria que você trouxesse essa mensagem mesmo, que vem aí do fundo do seu coração, porque eu tenho certeza, né, que muitas pessoas, ao olhar para você, vai se inspirar na sua história. Bom, primeiramente, se apegue 100% em Deus. Sem Ele, não tem como você ser um empreendedor, ser um empresário de sucesso. Logo em seguida, não deixe que os medos te vençam. Então, sempre esteja à frente dos medos. Por mais que você tenha um pouquinho de medo, não deixe que eles realmente tomem conta da sua vida. Então, se você tem esse desejo de ser empreendedor, mesmo tendo 12, 14 anos, não desista nunca, porque você vai conseguir realizar esse seu sonho. Que legal, Yasmin. A sua história, você me inspira muito e inspira muitos empresários aqui dentro do nosso ecossistema, tá? É muito, muito bom te ouvir, é muito bom ouvir a sua história aqui. E é muito bom poder participar desse crescimento, né? Então, quando a gente fala de você aqui dentro do ecossistema da Master da iX, a gente sempre está olhando para uma pessoa que é referência e que nos ensina todos os dias. Então, eu quero te agradecer imensamente por essa oportunidade de ter você aqui nesse tempo com a gente e de você passar um pouco, né? Eu sei que você passou aqui só a ponta do iceberg daquilo que você já está construindo. E quando a gente olha 10 anos para frente, eu estou olhando para uma multiempresária. É muito feliz de estar com você aqui. E para finalizar, eu queria que você deixasse as suas redes sociais. As minhas redes sociais estão lá no Instagram. Eu trago muito essa parte de empreendedorismo jovem, dicas, né, de como empreender. E o arroba é yaslopg. E o arroba é yaslopg. Que legal. E qual que é o arroba lá da Capani? A Capani, ela também tem o seu Instagram, né? Que é use.capani. use.capani com 2 N's. Perfeito. Yasmin, muito obrigado. Um prazer te receber aqui. Espero que você volte aqui mais vezes. E para você que acompanhou esse podcast, lembrando, se inscreva no nosso canal, porque nós traremos aqui muito conteúdo de empreendedorismo, muito conteúdo sobre negócios e muito conteúdo sobre mentalidade. Então, te vejo no próximo episódio.